Oi, gente, a paz do Senhor para todos vocês. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar sobre a oração. Eu li comentários, pessoas dizendo que não sabe orar, outras pessoas dizendo que tem medo de orar. Aí eu decidi fazer esse vídeo sobre como orar e como não ter medo de orar. Gente, a oração, ela não precisa ter palavras bonitas, palavras lindas. Oração a gente conversa como eu assim, eu estou falando com vocês, mas não estou vendo ninguém de vocês aí. Mas sei que vocês vão me ouvir, sei que vocês estão me ouvindo. Então, oração é mais ou menos assim. Você fala com o Pai, você não está vendo o Pai, mas você tem certeza que o Pai está te ouvindo. Tem certeza, você coloca fé e crê que Ele existe e está ouvindo a sua oração. E a oração não precisa ser palavras bonitas. A oração, você vai dizer aquilo que você está sentindo no momento. Às vezes você está sentindo uma tristeza. Aí você vai falar com Deus sobre a sua tristeza. Do que é que você está triste? Por que você está triste? Você vai contar para Deus. Ele sabe que você está triste? Ele sabe dos nossos problemas? Sabe. A palavra do Senhor, ela está falando, escrito, antes que tu clames, eu responderei. Então ele já sabe o que você vai pedir para ele. Mas é importante para nós que a gente conversa, porque ele é pai. Assim como a gente conversa com o nosso pai, mesmo assim é o nosso pai celestial. Ele é pai de nós todos. Então a gente conta para ele. Deus, ele quer nos ouvir, porque qual é o pai que não quer ouvir o filho? Meu Deus, qual é o pai que não quer ouvir o filho? Eu quero ouvir meus filhos. No que os meus filhos quiser me dizer, eu estou pronta para ouvir. O meu esposo, e qualquer pai é assim, né? Ele está pronto para ouvir. Então oração não é falar bonito, é falar aquilo que você está sentindo naquele momento. Aquilo que aconteceu na sua vida. Então a oração, ela não vem pronta. A oração, ela não é pronta. Quando Jesus ensinou a gente orar o Pai Nosso, ele não estava dizendo para a gente ficar repetindo aquela oração, como muitos pegam aquela oração do Pai Nosso e fica repetindo e falando que está orando. A oração do Pai Nosso foi Jesus ali nos dando um modelo de oração. Como que nós devemos orar? Que a gente deve falar, Pai Nosso que estás no céu, né? E ali é um modelo de oração. Mas a oração, ela é criada, a gente cria ela, a gente faz ela, de acordo com aquilo que a gente está ali querendo receber do Pai. E a oração, ela é bom começar assim, agradecendo a Deus. Ou então você pode terminar também agradecendo. Pode começar, às vezes, você está tão sufocado que naquele momento você até esquece de agradecer e você só quer chorar. O choro é uma oração quando você está muito angustiado, que você vai falar com Deus e começa a chorar, chorar, chorar e não sai palavras. Aquela lágrima é uma oração. A gente não consegue nem falar palavras, é só lágrimas. Aí então, depois que você fale com Deus, por mais que você não sinta nada, mas tenha certeza que Ele te ouviu. E você agradece a Deus. Agradece a Deus, até mesmo pelas dificuldades que você tem passado. Agradeça a Ele, comece a agradecer a Ele por tudo que deu errado, sabe?
E eu começo assim, eu olho lá para trás, eu olho lá atrás a minha vida e começo a agradecer a Deus de tudo que deu errado na minha vida. Sabe, começo a lembrar e falar, Deus, obrigado por aquilo que não deu certo. E sabe, e se hoje eu estou aqui, foi a tua mão sobre mim, a tua mão que me guiou, a tua mão que me guardou, porque lá atrás deu tudo errado, muitas coisas, e o Senhor estava comigo e eu não sabia. E começo a agradecer a Deus até pelas coisas que deu errado, e agradecer a Deus por aquilo que deu certo, né, pela ajuda que o Senhor fez. Agradecer a Deus por tudo e adorar pelo que Ele é. É muito importante adorar a Deus pelo que Ele é. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra e todo louvor. E também nas orações, peça perdão a Deus. É muito bom. O perdão é a humilhação. E a gente tem que se humilhar diante do nosso Deus. E nós erramos. Eu também erro. Todos nós erramos. Todos nós temos que alguma coisa a confessar, pedir perdão para Deus. Então a gente tem que pedir perdão para Deus dos nossos erros, das nossas falhas, daquilo que cometemos. E conversando ali com Deus, naturalmente, como se estivesse conversando com alguém, falando para Ele, confessando tudo que fez de errado, que vem na mente, que lembra que errou, porque nós sabemos que a gente erra, a gente sabe onde a gente tropeça, a gente sabe onde a gente é falho, todos nós sabemos. Então a gente tem que pedir perdão para Deus, confessar e falar, né? E o pecado tem nome, o pecado, ele tem nome. O pecado é mentira, orgulho, inveja, e por aí vai. Então a gente sabe qual é a nossa falha, né? Onde que a gente está errando e onde a gente precisa consertar, e falar para o nosso Pai Celestial que está vendo e contar para Ele ali nos pés dele, se humilhar diante dele, que Ele está pronto a nos perdoar. A palavra do Senhor diz assim, que os nossos pecados também podem ser vermelho como o carmesim, que eles se tornarão brancos como a neve. Então, só o Filho de Deus tem poder para perdoar os nossos pecados. E a palavra do Senhor, ela ensina como a gente chegar diante de Deus. E tudo que a gente for pedir, a gente tem que pedir em nome de Jesus, o Filho de Deus. E também tem muita gente que eu vi no comentário dizendo que tem medo de orar. É normal, viu, gente? Eu já tive essa experiência de medo de orar. Teve uma vez que, e logo nas minhas carreiras, no começo, eu comecei a sentir medo de levantar. Teve uma noite que me deu um medo tão grande, que parece que se eu levantasse tinha alguém em pé ali. E assim, aquele terror mesmo. Acordei e não conseguia levantar. E orei deitada, mas eu orei deitada. Não consegui levantar. Vou ser sincera para vocês. Aquela noite, aquela madrugada, eu não consegui levantar. Eu senti assim que tinha alguém em pé, assim, só esperando eu levantar. Aquela presença ruim mesmo. Aí o que eu fiz? Eu comecei a orar deitada mesmo. Tranquei os meus olhos ali, pus a fé no Senhor e comecei a orar e repreender aquele negócio. E orei. Aí dormi, peguei no sono. Aí tive um sonho muito horrível. Tive um sonho que o inimigo vinha enforcar minha garganta e queria me matar mesmo. E nesse sonho eu ouvi uma voz que falava assim comigo. Fala para ele que ele só vai te matar se ele tiver permissão de Deus. Sem a permissão, ele não vai fazer nada com você.
E eu queria soltar a voz, mas a minha voz não saía, gente. A minha voz ficava ali e eu não conseguia. E eu conversava com essa pessoa que eu não via em pensamento. E eu falava, mas fala você para mim, eu não consigo falar. E essa pessoa falava assim, não, é você quem tem que falar. Você consegue sim, faz força que você consegue. Gente, até que eu consegui falar para aquele ser que estava tentando me enforcar, eu disse para ele, você só vai me matar se Deus permitir. E aquilo me soltou assim, sabe? E aquilo falou assim para mim, eu vou te perseguir até o final, eu ainda te pego. E eu repreendi em nome de Jesus. E aí eu acordei daqueles pesadelos e eu entendi que era o inimigo querendo me tirar da oração. Ele não estava gostando de eu estar ali orando, falando com Deus toda madrugada, clamando, né, por minha família, pelo mundo, né? E o inimigo não estava se agradando. E ele veio me amedrontar para que eu pegasse medo e nunca mais levantasse para orar. E o que eu falo para vocês? Mas a palavra de Deus que está em Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a gente tem que resistir. Se você ficou com medo, não conseguiu levantar, a hora é deitado mesmo. Vai repreendendo em nome de Jesus deitado. Ora ali deitado, repreende. Fala, Senhor, brinda a minha vida, brinda o meu corpo. Que pode ter certeza que o Senhor está ali para te brindar. Às vezes essas experiências que a gente tem, agora eu entendo, né? Hoje eu estou aqui para passar para vocês que a gente às vezes sente medo, sim. Mas se você puder levantar, levanta a hora de luz acesa, começa a cantar louvor, porque o louvor, ele é muito bom também para expulsar o mal. Nós vemos Saul, quando ele estava ali endemoniado, né? Aquele espírito perturbando ele, Davi tocava, né? E tocava sua harpa, cantava os louvor que Deus deu para ele quando ele estava lá no pasto com as ovelhas. Ele tocava sua harpa e cantava. Então, o demônio saía de Saul. Então, o louvor, ele é ótimo para esses momentos que a gente começa a se sentir que tem alguma presença, alguma coisa ruim. Então, a gente começa a adorar a Deus cantando os louvores da harpa, que aquilo some, que ele desaparece. Porque Deus, ele habita no meio do louvor. Então, gente, é o que eu vim trazer para vocês, essa reflexão. Começa adorando, começa agradecendo, peça perdão a Deus. Aí vai fazendo os pedidos para Ele daquilo que está dentro do coração, daquilo que você precisa, daquilo que você no momento está querendo receber. Não somente fechar a porta e no seu quarto, ou sozinho, a sós, que é muito bom. Ter esses momentos a sós com Deus é muito bom. E também no seu serviço, onde você estiver trabalhando, na empresa, na firma. E se tem alguma coisa que incomoda, às vezes ali, alguma perturbação, você está com a mente falando com Deus também. Contando a Deus aquela situação que está ali naquele momento. Você começa, às vezes, dentro do ônibus, né? Às vezes, no seu carro. Às vezes, alguma situação que surge, você começa a falar com Deus na mente sobre aquela situação. É uma oração na mente, falando com Deus. Aquele momento que surgiu, aquela coisa desagradável, sabe? E aí começa a falar para Deus. Eu tenho uma outra experiência também, que eu trabalhava, eu tomava um ônibus, e eu ia de carro com meu esposo, e para voltar eu saía mais cedo de que ele, eu vinha de ônibus.
E eu vim olhando tudo, sabe? As coisas. E eu já estava acostumada a tomar ônibus, passar naquele caminho e ver tudo, tudo, tudo. Um dia desses, eu estava ouvindo um pastor e ele falou: para de olhar. Todo dia você passa nesse caminho de ônibus. Estava falando comigo aquele pastor. Todo dia você passa nesse caminho de ônibus e você vai olhando e vendo. Ah, agora está fazendo aquela construção. Olha, colocou aquela placa ali. Olha, não tinha isso. Ele falou assim: vai orando. Todo dia você faz esse caminho, você já sabe, vai orando, vai. Aí eu lembrei, quando eu entrei no ônibus, eu lembrei daquela palavra. Eu falei: meu Deus, eu vou orando. Olha, Deus, ele fala com a gente na hora certa que a gente vai precisar. E eu fui orando e fui falando com Deus: Senhor, guarda nesse ônibus, abençoa todos que estão aqui dentro. De repente, quando eu entrei no ônibus, o motorista ele estava nervoso, mas tão nervoso, que ele pegava o cãibro que fala do ônibus, né, para dar a marcha, e ele não pegava com a mão e trocava a marcha, ele dava murro. Ele dava murro assim para trocar a marcha com força no ônibus assim. Aí Deus me mostrou aquilo, eu olhei aquilo e falei assim: meu Deus, tem misericórdia, o motorista tá tão nervoso, o motorista tá revoltado. O que tá acontecendo, Jesus? Aí eu comecei a orar pelo motorista, sabe? E comecei a orar, falar: Senhor, eu não sei como é que foi, né? O que aconteceu com esse motorista, o porquê que ele tá assim, Jesus. Tem misericórdia, Pai. Dá calma no coração desse homem. Aí comecei a orar e falar com Deus pro motorista. E isso foi bem... Atravessamos a cidade, né? Eu trabalho numa cidadinha vizinha. E nós já estávamos saindo da cidadinha vizinha para entrar na cidade que eu moro. E de repente eu orando ali, pedindo para Deus repreender aquilo. De repente, duas mulheres que estavam sentadas bem do meu lado, assim, na minha direita. Uma delas deu um pulo e gritou: para, motorista, que eu quero descer. Porque queria que o motorista parasse naquela hora. Para que eu vou descer, não quero ficar aqui dentro. E a outra disse: mas não vai ficar aqui? Tá longe. Ela falou assim: eu tomo outro, mas nesse ônibus eu não fico. E eu não quero ficar aqui mais. Eu não fico, quero descer. E ela foi gritando, gritando, e eu não entendi nada na hora. Olha só, eu não entendi nada na hora, e aquela senhora gritando. E eu tava orando. Aí eu comecei a orar mais ainda. Falei: Jesus, o que tá acontecendo aqui? Comecei a orar mesmo sem entender. E quando chegou no próximo ponto, o motorista parou, elas desceram, falando, remungando, gente, assim. Quando elas desceram, gente, mas foi uma paz dentro do ônibus. O motorista calmou. O motorista parou de dar murro no cãibro. E eu fiquei assim, falei assim: Deus, o que tinha com essas mulheres? Né? Elas entraram primeiro que eu não vi. Quando eu entrei no ônibus, elas já estavam. E tá vendo a importância da gente falar com Deus e orando? Tá na estrada, tá orando. Tá no caminho, tá orando. Tá na roça, tá orando. Tá ali carpindo, tá falando com Deus. Se não tiver o que pedir para Deus, fica agradecendo. Agradeça. Adore. Mas não deixa de falar com o Senhor. Ainda mais nos últimos dias, do jeito que nós estamos vivendo, né? Quantas coisas que só a graça de Deus. A gente não pode descuidar. Então, não deixa o inimigo te tirar da oração, não, tá? A palavra do Senhor está dizendo: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Ore, louve e agradeça a Deus. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Ficam na paz.